Mais um grande dia para a gente ir operando, seja no índice, seja no dólar. O mercado hoje foi muito generoso, mesmo ele estando ainda consolidado, principalmente o gráfico aqui para nós, que mostra aqui o índice. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise Board to Trade, análise de quem nasceu para negociar. E aqui nós vamos entender e potencializar nossas marcações, as regiões, renovar alguns pontos aqui e vamos trabalhar para tirar dinheiro e ser muito lucrativo. Amanhã mais um dia para a gente fazer grana, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar, que isso me ajuda bastante, beleza? E dar seguimento para a gente aí na produção dos vídeos, dos conteúdos. O que a gente tinha aqui de cara, seja no nosso gráfico de índice aqui de 5 minutos, para poder analisar e para poder saber onde a gente poderia entrar no nosso operacional. O mercado estava consolidado, ele fechou consolidado aqui no dia de ontem. Só que a gente tinha dois pontos aqui para ficar atento. Essas regiões aqui como possíveis regiões onde a gente pudesse entrar na ponta vendedora nessa região superior e na ponta compradora nessa região aqui inferior do gráfico. Outra questão que a gente também poderia analisar aqui no mercado, o gráfico para a gente se formou nesse triângulo. O mercado dessa forma que é um pouco mais chato de trabalhar, porque ele fica, principalmente por ele estar já consolidado, ele fica bem mais difícil. Ele tem a expectativa de rompimento para um dos lados, só que na sua fase de consolidação ele precisa romper essas regiões para aí sim confirmar uma movimentação mais interessante para a gente. E a gente se vale de operações mais alongadas, alvos bem maiores e aí sim ser altamente lucrativo. Mas mesmo com um gráfico assim, a gente tem possibilidades e possibilidades reais de fazer muita grana. O que a gente poderia analisar aqui logo de cara após a abertura do mercado? Opa, nós temos aqui uma consolidação. O gráfico nos apresenta uma abertura nessa região, já dando a possibilidade para a gente aqui, ó, de onda 1, possibilidade de retração dessa onda 1 aqui nas costas da LTB que estava passando por aqui, para a gente encontrar o topo principal e continuando no seu rompimento buscar o topo máximo do preço. Era essa a primeira análise que a gente poderia ter logo após a abertura do pregão. Podemos observar que o preço ele até vem buscar aqui essa LTB. Só que aí o ponto mais interessante que a gente tem que ter é que é analisar de como que o preço ele vai chegar nessa região, porque aqui para a gente é considerado sim uma zona muito forte, seja ela para suporte, seja ela também para dar continuidade a um movimento e se tornar uma resistência. Podemos observar que após o preço fazer um teste nesse ponto aqui, ele não consegue mais desenvolver, ele não consegue fazer o seu rompimento, porque aqui que estaria a nossa melhor oportunidade para entrada no trade. Para quem gosta de entradas mais assertivas, a nossa entrada ela só poderia ser acima deste ponto, porque ele deixa um candle no gatilho e é nessa região que a gente vai efetuar a nossa entrada. Antes disso a gente não pode entrar nessa região, porque a gente não sabe, o mercado ainda não confirmou da melhor forma possível a possibilidade de alta. E aí acontece o que a gente fica sempre aguardando, as rejeições nos melhores pontos, porque o mercado, essa região que é uma região de topo, aqui a gente já vai considerar que é um topo mais baixo do que o anterior, porque para confirmar a movimentação de alta, o mais interessante aqui seria o rompimento no mínimo dessa região aqui de topo. Ele tinha que confirmar pelo menos esse rompimento, fazia um rompimento mesmo nessa consolidaçãozinha aqui para vir buscar este outro ponto. São essas regiões, esse tipo de leitura que a gente tem que conseguir adaptar quando o mercado está em movimento. E aí o preço não consegue nem fazer o rompimento, e aí você já pode observar nessa confirmação aqui, ó. Olha para vocês verem, o preço ele está decaindo, o mercado ele está apontado para baixo nesse primeiro momento. E mesmo que você tenha essa condição aqui com essa LTB, o preço ele ainda está apontado para baixo. Mercado apontado para baixo,
Às vezes a gente quer fazer uma operação e a operação ela não está se formando, o mercado ele não está se importando se a gente está querendo comprar. Se o mercado está querendo cair, a gente tem que procurar a venda. E aí, o preço apontado para baixo, a gente teve a oportunidade de vender, não conseguiu identificar na primeira oportunidade. Olha o preço voltando aqui, ó, 3 vezes, 4 vezes aqui, se vocês observarem esses pavis que vai deixando aqui, depois ele faz um martelo invertido, você tem a oportunidade de entrar, stopzinho aqui, descolar desse ponto de máxima aqui, e aí você vem buscar o que? Você vem buscar esse primeiro ponto como uma região muito interessante, o rompimento dele, essa outra região aqui, este outro ponto também seria uma possibilidade real do preço chegar, e sendo bem mais audacioso na operação, você vem buscar essa região aqui, que é o suporte principal que a gente tem. E aí, o preço ele vem buscar e te dá muita oportunidade de ser altamente lucrativo com leitura bastante simples. Você vai vendo o preço caindo. Quando você tem uma LTB, o que você espera que o preço faça no LTB? O preço tocar nesses pontos aqui, ó, para você efetuar sua venda. E é assim que você trabalha. Dentro de uma estrutura maior, faz uma microestruturinha, identifica os pontos, identifica LTB, identifica ponto, regiões interessantes para o preço vir, romper, passar dessas regiões para efetuar nossas entradas. Aí o preço cai, vem buscar aqui essa zona, essa região por inteiro aqui, que foi uma região muito forte. Um ponto que a gente tem que ficar sempre atento: as melhores regiões é onde o preço ele faz essa movimentação. Ele está caindo com muita força e nessa queda abrupta dele, ele retorna em uma intensidade muito grande também. Mostra que essa região ela realmente ela é muito forte. Olha, observem o que aconteceu aqui. O preço vem com muita força. Na mesma hora, há a defesa dos compradores nessa região e o preço retorna. Mesmo que ele não retorne com tanta força, mas esse retorno aqui, esse toque de uma única vez, ele volta, deixa pavio aqui, já fecha com martelo numa região que já é identificada pela gente aqui nesse mesmo ponto. Observem isso. Nessa mesma região, o preço vem, testa e volta. A gente tem que estar antenado a isso. Tem que olhar o que aconteceu lá atrás, olhar pontos e não ficar fissurado, engessado apenas no que está acontecendo no momento. É muito importante, claro que é, mas para aumentar o seu nível de assertividade, volta um pouquinho o gráfico, analisa onde tem regiões, onde tem pontos interessantes, que aí sim a gente vai ser altamente lucrativo. Outra questão que a gente também poderia fazer, opa, olha isso daqui, a gente tem essa linha aqui, mas também tem essa abertura, e aí o preço vem testar aqui, a gente dá a oportunidade de venda, vem testar aqui de novo, te dá outra oportunidade de venda. São pontos muito fáceis para a gente conseguir identificar. É muito simples, não é nada fácil fazer as nossas operações se a gente não tiver alinhado com uma leitura muito assertiva do mercado, muito assertiva do preço, do que os candles estão contando para a gente, beleza? Olha aqui os pontos que a gente pode ficar atento aí para o pregão de amanhã, para a gente conseguir de fato tirar muita grana do mercado. O mercado ainda está consolidado, a gente pode trabalhar aqui essas regiões aqui como regiões bem interessantes, regiões bem fortes, onde o preço ele teve uma certa dificuldade. Lembrando, o mercado ele está consolidado, ele ainda não definiu para a gente aqui uma possibilidade real, mas a gente pode ficar antenado a essa linha de tendência que passa por aqui. O preço ele está trabalhando aqui numa leve tendência de queda, o preço está apontado para baixo. Vamos ficar atento a isso aí, beleza? O que a gente tem aqui para o dólar, para a nossa sequência aqui do nossa visão panorâmica? Nós tínhamos essa LTA que passava por aqui, o preço estava segurando nesse ponto. Então, aqui a gente tem uma leitura bem tranquila. Por quê? Porque nessa LTA a gente tem onda 1 que se forma, rompimento da LTA. Observe, abre com rompimento, volta a testar neste ponto aqui, ó. Vou deixar aqui marcado. Volta a testar nesse ponto que era o melhor ponto pra gente. Por que o melhor ponto? Porque essa região aqui era uma região que serviu como suporte, e agora a região serve agora pra gente como uma resistência do preço. E aí, por que a gente sempre trabalha nesses pontos? Mercado que está apontado para cima, ele só pode reverter para baixo. Não quer subir, ele vai cair. O preço rompe uma estrutura de LTA, faz um teste aqui nesse ponto. A gente tem a perspectiva e a expectativa muito alta de retorno nesse ponto, porque é o ponto mais forte que o preço ele pode retornar a cair. E aí ele vem, rompe o último fundo, encontra aqui a principal região,
volta a testar aqui novamente pra gente mais abaixo, formando topos descendentes, e aí vem de novo romper fundo, e aí nós temos a expectativa da continuidade desse movimento aqui para o dia de amanhã. Não sabemos se ele vai abrir aqui abaixo desse último fundo ou se ele já vai fazer um teste aqui acima dessa última região, mas esses dois cenários têm que ser avaliados pela gente. Outro ponto que a gente também poderia analisar e ficar bastante atento: as linhas de tendência. Olha isso daqui, olha como que o preço segura de forma muito forte. E aí a gente tem que estar analisando e entendendo os possíveis cenários, os melhores pontos para a reversão do preço. Mercado de dólar que a gente tem aqui para amanhã, trabalhar esses pontos aqui, ó. A gente pode observar essas marcações aqui para o preço e também, por fim, marcar essa última região aqui, ó. Epa. Esse último ponto aqui como nossa continuidade do preço, se ele voltar a cair. Então, vamos ficar antenado, vamos ficar esperto as movimentações. O preço, se ele conseguir abrir aqui acima, ele pode fazer essa movimentação de onda 1, onda 2, vir buscar aqui o topo principal. Se continuar caindo, ele pode abrir nessa última região aqui de suporte para a gente voltar a testar e aí dar uma queda bem mais acentuada, beleza? Vamos com tudo e bora pro game. Valeu!